Já está gravando. Deixa eu projetar minha tela, como sempre. Eu ainda não coloquei a aula de sexta lá no YouTube, tá? Não coloquei ainda, mas eu vou fazer isso hoje, ok? E até já estou terminando aqui de fazer isso. É porque eu estou com umas aulas acumuladas lá para colocar, de outra disciplina também. Então, vou fazer isso hoje. E outra coisa, esse arquivo aqui, que é o aulas, notas de aula, parte 7, tá? Eu atualizei ele de novo lá no repositório, porque eu coloquei mais, deixa eu ver, mais 3 slides aqui, que eu vou falar hoje. E uma outra coisinha que estava aqui, que eu nem tinha reparado, porque eu estava fazendo copia, cola, né, de apresentações que eu tinha, e acabei usando com vocês uma forma que vocês não estão acostumados aqui nesse curso. Não sei se vocês repararam, mas na aula passada, todas as minhas f de x aqui estavam como p de x, tá? E nesse curso a gente não está usando p de x, a gente está usando f de x para função de probabilidade. Então pode ter causado alguma confusão. O que eu fiz aqui foi trocar. Então tudo que estava p de x eu troquei para f de x. Então fechou, tá? Depois vocês baixam de novo. Aí outra coisa, esse arquivo aqui ainda vai ser mexido ainda mais uma ou duas vezes, tá? Então a versão que está lá no Moodle, que está lá no aulas.ence, é uma versão preliminar ainda, tá? Porque aqui estava até a hipergeométrica. Agora eu adicionei a geométrica aqui. Falta ainda a binomial negativa e a Poisson. Aí quando eu terminar de colocar essas duas, vai ser a versão final desse arquivo aqui. Tá bom? É que eu estou preparando junto à medida que a gente vai fazendo aqui. Tá bom? Dúvidas disso? Então vamos lá. Lembram disso aqui? Que na aula passada a gente fez uma conta gigantesca para tentar mostrar isso aqui no final? Eu não mostrei o finalmente, né? Mas eu deixei a parte que é mais tranquila como dever para vocês. E o importante é entender essa expressão aqui, né? Lembrar sempre da binomial, da variância da binomial e tendo essa correção aqui que a gente chama correção para populações finitas, tá? Bom, tem mais um comentário ainda da hipergeométrica e que tem uma outra demonstração, só que essa daqui eu coloquei ela no slide, eu digitei ela e a gente vai fazer isso agora, tá? Hoje vai ter de novo demonstrações, tá, gente? Essa parte discreta aqui é mais chatinha, mas temos que fazer. Então, assim, a gente terminou a aula passada comentando dessa aproximação aqui, ó, que uma hipergeométrica NMN, ela é aproximadamente igual a uma binomial N, Mzão sobre Nzão. Isso quando a gente tem o M grande, não, desculpa, o N grande, quando a gente tem um tamanho de população muito grande, ok? E a gente fez um exemplo para mostrar a diferença dessa conta. Vamos fazer hoje outro exemplo disso, tá? Então, tem uma demonstração aqui que a gente vai fazer, que vai comparar duas probabilidades, mas antes da gente fazer isso, eu quero mostrar para vocês uma demonstração de novo, tá? E, de novo, lembre, o importante é entender cada passo e não tanto pensar se você teria tido essa ideia ou não, tá bom? Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar isso daqui, ó, tá? Eu vou demonstrar isso daqui. Então eu vou pegar uma função de probabilidade da hipergeométrica e vou mostrar que quando nzão tende a mais infinito, vai convergir para a função de probabilidade binomial, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Aí a gente tem algum requisito para isso, tá?
Qual é o requisito que a gente tem para isso? Para isso ser verdade, tá? Imagina o seguinte, pensem aqui, olhem para cá. Vocês lembram o que é a hipergeométrica? Imagina, por exemplo, sei lá, uma população de tamanho n, onde uma parte dela, que é esse mzão aqui, tem uma característica de interesse. O que acontece se esse nzão aqui, ó, cresce? Esse nzão aqui vai para mais infinito. O que acontece se a população tende a mais infinito? Vocês concordam que o tamanho da amostra vai se tornar algo muito, muito pequeno e vai ser praticamente algo irrelevante? Isso, ela vai ficar próxima, mas tem um requisito adicional, tá? Qual é o requisito adicional? Esse tamanho de amostra aqui, ele vai ser assim irrisório, ele vai estar fixo, tá? Agora imagina na população o que acontece se esse nzão crescer e esse mzão não crescer. O que vai acontecer? Imagina isso. Se esse nzão crescer e o mzão não crescer, vai acabar virando um evento muito raro encontrar alguém com a característica de interesse, tá? Porque qual é a probabilidade de você encontrar alguém com a característica de interesse? É mzão sobre nzão, concordam? Essa daqui é a probabilidade de encontrar alguém com a característica de interesse. Se o denominador tender a mais infinito, essa probabilidade vai ficar zero, certo? Então, não é isso exatamente que é você comparar a binomial com a hipergeométrica. Você tem que fazer uma suposição de que o n está crescendo, mas você tem que assumir também que o m está crescendo na mesma proporção. Entenderam? Então, por exemplo, imagina que a população era de 100 e que 50 tinham a característica de interesse. Então, qual é a proporção de pessoas com a característica de interesse na população? 50%, concordam? A gente vai estar trabalhando aqui com situações onde esse nzão vai crescer, mas o m vai crescer junto de forma a manter esse 50%. Tá? Então, se por acaso esse n aqui chegar a 1 bilhão, tá? O m tem que chegar a 500 milhões para manter essa proporção fixa. Estão entendendo isso que eu estou falando? Então, é mais ou menos isso aqui que eu estou dizendo. Eu vou mostrar que quando nzão tende a mais infinito, mas assumindo que essa razão aqui, ó, m sobre n, que eu vou chamar de Pn, tá? Esse Pn aqui, ó, seria a probabilidade de eu encontrar alguém com a característica de interesse para um tamanho de população n, tá? Eu vou assumir que esse Pn aqui, ó, ele permanece constante ou mais ou menos constante, e quando eu ficar aumentando esse n aqui, esse nzão, ele vai convergir para uma constante fixa, que é P. Tá? Esse é o requisito para você poder dizer que vai convergir para a binomial. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é essa conta aqui. Tá? E aí tem essa suposição. Vou acabar usando isso daqui no meio da conta. Tá legal? Então, vamos lá. Olha o tamanho da conta aqui, tá? Não se assustem. Mas me digam se vocês enxergam aqui pelo tamanho que está. Tá bom? Vamos olhar ela passo a passo. Vamos pegar a primeira linha e vamos ver passo a passo aqui. Não deixem passar uma linha sem entender o que aconteceu. Tá legal? Então vamos começar lá em cima. Antes de mais nada, quais os valores possíveis de x aqui na hipergeométrica? Quais os valores possíveis de x? Zero a n. Na hipergeométrica. E na binomial, quais os valores possíveis de x? Zero a n. Todo mundo concorda
que tanto na hipergeométrica quanto na binomial, o x vai variar de 0 a nzinho. Tá? Então não vamos me preocupar muito com a variação por enquanto, porque vai ser igual. Tanto no começo quanto no final vai ser igual. O x varia de 0 a n, que são os valores possíveis. Tá bom? Agora vamos lá. Essa daqui é a função de probabilidade da hipergeométrica. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essas combinações aqui. Então, a primeira combinação é mx a x. Como é que fica isso? M fatorial sobre x fatorial, m menos x fatorial. Vezes a segunda que tem aqui em cima. N menos m fatorial, n menos x fatorial, n menos m menos n menos x fatorial. Todo mundo enxergou essa segunda aqui? Ela vem dessa segunda que está no numerador aqui. A que está no denominador, eu vou passar para cima invertendo. Então, é n fatorial sobre nzinho fatorial, nzão menos nzinho fatorial. Ou seja, essa primeira linha aqui foi só uma linha para abrir as combinações. Ok? Agora o seguinte, não tem nada que corta aqui direto, tá? Eu vou cortar as coisas aos poucos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, vamos pegar essa primeira que abriu aqui, ó, tá? A gente tem esse x fatorial embaixo que eu vou manter. E no numerador eu tenho m fatorial e no denominador m menos x fatorial. Então eu vou simplificar isso daqui, tá? E aí vamos para o quadro para lembrar uma coisa que sempre gera dúvida em vocês, mas é importante a gente fazer. Quando você tem, por exemplo, tá, em cima 5 fatorial e embaixo você tem 2 fatorial, o que a gente pode fazer? A gente pode abrir em cima, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e embaixo 2 vezes 1 e a gente faz isso aqui. Certo? É exatamente isso que eu estou fazendo ali em cima. Tá? Só que agora, como é que eu faço isso de uma maneira geral, assim, tá? Se em cima você tem, por exemplo, n fatorial, e embaixo você tem x fatorial, tá? Isso daqui é a mesma coisa que n, tá? Só um pouquinho, peraí. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Vou fazer para esse do 5 e do 3 mesmo. 5 e do 2 mesmo. Notem que isso é a mesma coisa, tá? Que fazer 5 menos 2, tá? Peraí. 5 vezes 4 vezes... Esse 3 aqui, vocês concordam que esse 3 é a mesma coisa que fazer o 2 mais 1? É isso que eu estou querendo dizer. Tá? O cuidado que eu estou querendo dizer é que se embaixo você tem 2, em cima não vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vai ser sempre o que está embaixo mais 1. Notem que aqui parou no 3. Ficou 5 vezes 4 vezes 3, porque o 2 foi cortado. Então, a regra sempre vai ser essa daqui. Ó. Vamos botar agora aqui embaixo um outro exemplo. Se em cima você tem n fatorial e embaixo você tem x fatorial e você sabe que x é menor que n, tá? Isso daqui vai ser a mesma coisa que n vezes n menos 1 vezes vários nzinhos aqui, até chegar uma hora que você tem n menos x mais 1. Todo mundo entendeu isso daqui? O importante é perceber que não acaba no n menos x.
e sim no n menos x mais 1. Tá legal? Ok? Não? Vamos pensar aqui. Se em cima fosse... Vamos colocar aqui, né? Se em cima fosse 10, não seria... seria x mais 1, né? Espera aí. Foi mal, Vitor. A sua dúvida é o meu erro. Espera aí. Foi mal. Aqui. Agora sim. Desculpa, Vitor, tá? Fui tentar misturar com o lado do quadro. É isso aqui que eu quis dizer. Todo mundo entendeu isso daqui? Depois da minha confusão, já não sei, né? Mas esse aqui é exatamente igual ao de cima, né? Se você fizer o nzão igual a 5 e o x igual a 2, o que importa é não acaba no 2, acaba no 3, acaba no x mais 1. Tá? Então, é mais ou menos o que está aqui, né? Ok? Então, dado isso, vamos voltar lá para o quadro para tentar entender. Olhem aqui. O numerador, eu tinha aqui m fatorial. No denominador, eu tinha m menos x fatorial. Então, quando eu for simplificar, o que vai ficar no numerador? M vezes m menos 1, vezes m menos 2, m menos 3. E onde que isso acaba? Isso tem que acabar exatamente no que estava no denominador, mais 1. Então, fica m menos x mais 1. Todo mundo entendeu agora? Ok? O que eu estou dizendo é que não esqueça que tem esse mais 1 aqui na história. Tá bom? Vamos agora para o segundo termo. O n menos x fatorial que está embaixo vai permanecer. E o numerador? Eu vou simplificar ele, vai ficar n menos m, n menos m menos 1, n menos m menos 2, e isso vai embora até chegar onde? Até chegar no que está no denominador, mais 1. Então tá ali, ó, n menos m menos n menos x mais 1. Todo mundo entendeu isso? E por fim, o último termo. Diga, Christian. Quer falar? Christian? Se você está falando, não estou ouvindo, porque está desligado o teu microfone. Tá vendo? Agora ligou. Aqui no primeiro, onde você abriu o M, Isso. M menos 1, M menos X mais 1, Aham. não seria X mais 1 também? Pode do mesmo erro. Não seria o quê? X mais 1? Então tem Não, que ser o que está no... não Pode pelo falar. seguinte. Olha só, fica olhando aqui. Olha lá no quadro. O que você tem no denominador é o último termo somando 1. O que tem no denominador entra aqui somando 1. O que a gente Ah, tem no tá. denominador aqui? M menos M x. menos X fatorial. Então fica m menos x mais 1. Tá bom, obrigado. Ok? Então, continuando aqui, olha no segundo caso. No numerador vai ficar exatamente o que estava no denominador, que é esse cara aqui, mais 1. Ok? Eu sei que é feia a expressão, mas a regra é sempre essa. É o que está no denominador mais 1. Tá? Aí vamos ver a última aqui. A última, a única diferença é que o denominador é maior que o numerador. Né? Então, quando simplificar, vai simplificar embaixo, na verdade. Então, aqui vai ficar o n fatorial de baixo, vai abrir como n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3, até, vamos lá, em cima ia até nzão menos nzinho. Então, vai até nzão menos nzinho mais 1. Ok? Então, agora praticamente não tem mais fatorial nenhum aqui.
Só sobrou 3 fatoriais, vocês estão vendo? Quais os fatoriais que sobraram? Tem um x fatorial embaixo, um n menos x fatorial embaixo e um n fatorial em cima. Só que isso é conhecido, né? O que dá esse n fatorial em cima, x fatorial embaixo e n menos x fatorial embaixo? Dá exatamente combinação de nx a x. Vocês estão vendo aqui? Isso, muito bem, Ian. Todo mundo conseguiu enxergar que da expressão que está aqui, ó, na segunda e terceira linha, eu consigo tirar os meus fatoriais e escrever como nx a x, combinação de nx a x. Tá? E eu quero isso, porque tem que convergir para binomial. Então, essa parte aqui já está pronta. Ela já vai convergir para binomial. Tá? E aí, o que sobrou aqui nessa linha? Eu peguei o resto e coloquei aqui. Então, só está organizado. Vamos ver o que está no numerador. No numerador é essa parte aqui, ó, que entrou aqui. Tá? Essa parte aqui entrou aqui. Ok? A terceira parte não tem, porque o n fatorial já saiu. Vamos ver o denominador agora. O denominador, aí é que está. Vamos tentar enxergar o que tem aqui. Me diga uma coisa. Vamos ver se vocês conseguem enxergar isso. Quantos termos a gente tem aqui? Quantos termos tem esse produto aqui, ó? Quantos termos ele tem? Aqui tem o m menos 1, o m menos 2. Não é m fatorial, porque para ser m fatorial, ele teria que ir até o 1. Tá? Deixa eu comentar aqui o que o Ian falou. Peraí. Tá assim, né? m menos 1. Se isso aqui fosse até 1, ok? Teria m termos, concorda? Mas não está indo até m, não está indo até 1. Ele está indo até onde? Ele está indo até m menos x mais 1. Vamos só confirmar se é isso. Isso. M menos x mais 1. Quantos termos tem aqui? Tá? M menos x? Será que tem m menos x? Vamos olhar lá para cima. Vamos olhar para esse aqui, ó. Esse daqui, quando simplificou, quantos termos ficaram em cima? 3. Certo? Vocês concordam que esse 3, na verdade, era o 2 mais 1? Ele para nesse cara aqui. E o 2 mais 1 é exatamente o denominador aqui, né? O denominador mais 1 foi onde parou, né? Então, aqui eu tive 5, 4, 3 e os dois de baixo caíram fora, tá? Então, quantos termos a gente teve? 3. Vamos ver agora, nesse caso aqui, então. Quantos termos a gente teria aqui? Tá? Vamos substituir aqui, né? Se o n fosse... Deixa eu fazer o seguinte, vamos tirar o 5 e vamos botar outro aqui. Vamos colocar n6 e x 2, né? Seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, concordam? Quantos termos a gente teria? 4 termos. Então, quem é esse cara, na verdade? Quem é o 4 na história? Como é que a gente faz para chegar nesse número? É exatamente esse menos esse. Certo? Nzão menos x. Então, aqui, né? Quando a gente tem assim,
Isso daqui era a combinação de m x a x, que estava dando esse cara aqui. Então, a gente vai ter mzão menos x termos aqui em cima. Ok? Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Quantos termos, então, tem aqui? Nessa parte aqui. Mzão menos x. Quantos termos tem nessa parte aqui? Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar arrumar isso daqui. Espera aí. Só um pouquinho. Deixa eu ver se você... Eu não vou contar isso agora, não. Espera aí. O que importa, vamos olhar para o denominador aqui. Vamos olhar para o denominador. Essa parte de cima aqui, eu apenas copiei. Essa parte aqui, eu apenas copiei. A diferença foi o denominador que eu dividi em duas partes. Tá? Olha um denominador. Eu tinha n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3, até n menos n mais 1. Tá? Eu dividi isso aqui em dois pedaços. Eu peguei uma primeira parte dele, que vai de n, n menos 1, até n menos x mais 1. E depois eu continuei. N menos x menos 1, até chegar no n menos n mais 1. Eu queria que vocês enxergassem para ver que eu tenho mais termos nesse aqui de baixo do que nesse daqui, por exemplo. Porque esse daqui, ó, eu estou indo até m menos x. Esse aqui eu estou indo até n menos n. Lembrando que o n é maior que o x e o nzão é maior que o m. Então, o que eu estou dizendo é que dá para você abrir esse denominador aqui, ó, tá? Em parcelas que vão ter exatamente o mesmo número de parcelas que você tem nos termos do numerador. Você consegue colocar exatamente um embaixo do outro, tá? Então aqui, ó, antes de eu colocar um embaixo do outro, o que eu fiz? Eu só organizei o numerador, eu peguei uma parte e a outra parte, e o denominador, que estava só um aqui, eu dividi em duas partes. Uma parte indo até n menos x mais 1 e uma parte indo até n menos n mais 1. Tá? Notem que a divisão de um para o outro acontece exatamente aqui. Ó. Aqui, quando chegar em n menos x mais 1, qual é o próximo termo? É o n menos x, depois o n menos x menos 1, e assim por diante, até chegar no n menos n mais 1. Tá? Por que a gente faz isso? Porque você consegue depois empilhar as coisas aqui e deixar esse primeiro m em cima desse m. Esse m menos 1 em cima do n menos 1. E assim por diante até o final. E aí você fica com essa expressão que está aqui, ó, onde você tem várias razões e o mesmo número de elementos que tem no numerador tem no denominador. Então ficam várias aqui, ó, dessas razões aqui. Todo mundo está conseguindo enxergar mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui? O pulo do gato nessa parte aqui é enxergar o denominador, né, que esse cara aqui de baixo tem mais elementos, né, e dá para você dividir ele em duas partes. Uma para cada um dos elementos que eu tenho no numerador aqui. Entenderam mais ou menos isso? Essa parte aqui? Essa aqui, na verdade, né? O denominador. Deixa eu ver se eu consigo, né?
fazer isso, mas é como se fosse uma coisa assim. Se o n fosse 10, o n fosse 5 e o x fosse 2, o que a gente está fazendo ali? A gente deveria ir, o denominador está indo até n menos n mais 1. O denominador está indo até aqui. Quem é esse cara aqui, então? Quem é esse n aqui? É 5. Então, isso aqui é 10 menos 5, que é 5, mais 1, 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que ir até o 6, certo? Então, o que está no denominador é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. É isso aqui que está no denominador. Só que eu vou dividir isso aqui em dois grupos, tá? Eu vou fazer um deles que vai até n menos x mais 1, tá? E o outro que vai até n menos n mais 1. Esse aqui a gente já sabe que é 6. E quanto é esse daqui? Não seria até o 5 para ter... Eu vou mostrar aqui. Vamos ver aqui. Ó. Quanto que é n menos x, que é 8? 8 mais 1, 9. Então, esse cara aqui é 9. Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo? Olha só. Se o n fosse 10, o nzinho fosse 5 e o x fosse 2, tá? Eu estou vendo quem é o n menos x mais 1 e quem é o n menos n mais 1. Por que eu estou olhando esses dois caras aqui? Porque eles estão aqui, ó. N menos x mais 1 e n menos n mais 1. Eu quero saber quem são esses dois carinhas aqui, tá? Aí a gente já viu que esse daqui é o 6 e esse daqui é o 9. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo 10 vezes 9, tá? Tudo isso vezes depois 8, 7, 6. Veja se vocês entenderam o que eu fiz aqui. A minha sequência era de 10 a 6. Eu dividi ela em dois pedaços. Uma indo do 10 até o 9 e a outra indo do 8 até o final, 6. Ok? Então, é o que está aqui. Ó. A primeira ia do 10 ao 9 e a outra do 8 ao 6. Certo? Porque desde o começo era para ir do 10 ao 6. Ok? Todo mundo entendeu? Aí agora sim vai ficar bem claro o que a gente tem aqui. Quantos termos ficaram nessa parte aqui? Olhem para cá. A gente estava indo de n até aqui. Ficaram 2 termos. E quantos termos ficaram nessa parte aqui? 3. Agora vamos olhar aqui, né? A gente tinha n igual a 10, nzinho igual a 5 e x igual a 2. Então, quantos termos ficaram na primeira parcela? Vocês falaram 2, certo? Que é exatamente esse cara aqui. E quantos ficaram na segunda parcela? 3. E esse 3 é exatamente o quê? Aqui. Esse menos esse. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Ficou aqui, ó, 10, o 9, o 8, o 7, o 6. 2 termos, 3 termos. Tá? Então, aqui a gente está com x termos e aqui a gente está com n menos x termos. Agora sim eu acho que vai ficar bem claro.
Conseguiram ver isso aqui? E qual é o total, né? Quantos termos você tem no total? Se você fizer x termos mais n menos x termos, quantos termos a gente tem? N termos, que era o que a gente queria desde o começo, que é o que tinha aqui, ó. Né? Quando você faz n fatorial, né? Indo até nzão menos n mais 1, ele vai até o número 6, que é esse cara aqui, ó. Quantos termos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5. É exatamente esse n aqui, ó, que entra aqui, que é o número de termos que a gente tem. Bom, espero que vocês tenham conseguido enxergar a divisão que eu fiz aqui numa parte e na outra parte. Tá? Então, tudo isso foi para dividir esse cara em dois pedaços, tá? E depois unir eles dessa forma aqui. Então, na verdade, daqui, desse primeiro aqui, até esse daqui, ó, eu tenho x termos. Tá? Por mais que esteja indo até o m menos x mais 1, na verdade eu tenho x termos. E nessa segunda parte aqui, ó, eu tenho n menos x termos. E no total, nós temos nzinho termos, nzinho razões aqui. Ó. São nzinho razões. Todo mundo enxergou isso? Eu sei que deu uma confusão quando a gente estava começando a enxergar aqui, né? A gente foi contar e estava dizendo que tinha m menos x termo. Na verdade, não é. Na verdade, são x termos aqui que a gente tem. Tá? Por mais que o número associado é o m menos x mais 1, a quantidade de termos aqui é x. Ok? Em algum momento lá atrás deu alguma confusão que eu acho que a gente concluiu que era m menos x, mas é x aqui. Tá? Bom, chegamos nessa razão aqui. Espero que tenha dado para enxergar. Chegando nessa razão, eu vou usar agora aquilo que estava no slide anterior aqui. Ó. Lembra que eu disse que esse m sobre n vai dar mais ou menos uma constante sempre, que é esse Pn aqui. Então, eu vou substituir onde tiver essa razão m sobre n, eu vou substituir por p, Pn, certo? E no restante, onde aparecer m, o que eu vou botar no lugar do m? Pzinho vezes nzão. Eu vou isolar esse m aqui, ó. Então, m é igual a pzinho vezes nzão. Então, apareceu aqui o primeiro. Ó. Esse m daqui ó, substituiu por pn. Esse m daqui substituiu por pn. Esse daqui por pn. Esse por pn e assim por diante. Tá? Chegamos nessa expressão aqui que tá feia ainda. Mas agora não tem mais m. Só tem nzão e pn. Todo mundo conseguiu entender esse daqui para cá? Foi só substituir o m por pn. Tá? E aqui também, né? Ok? Agora vamos ver o seguinte. Eu vou colocar esse pn aqui, ó, em evidência aqui. Se eu tirar o pn daqui, ó, o que vai ficar? Vamos botar aqui no quadro. A gente está com Pn vezes n menos 1. Certo? Eu vou fazer Pn que multiplica n menos 1 sobre Pn. Tudo bem? Fiz isso aqui. Tá legal? Todo mundo entendeu isso aqui? Esse é o que eu vou fazer no primeiro aqui. Como é que fica no segundo? Vou pegar o segundo aqui. O segundo está assim, ó. Pn n menos x mais 1. Eu vou colocar Pn em evidência e vai ficar n, tá?
E aí, para não confundir o sinal aqui, eu vou fazer assim. Vejam se está certo. Pn vezes n menos x mais 1. Tá certo, né? Todo mundo concorda aqui? Que o que está em cima é igual ao que está embaixo? Estão enxergando, pessoal? Eu só coloquei o Pn em evidência. E notem que esse mais aqui ficou menos, né? Porque tem esse menos aqui na frente. Vai ficar menos x, menos menos 1 vai dar um mais 1. E o Pn vai cortar com esse Pn aqui, vai dar exatamente o de cima. Todo mundo entendeu aqui? Estão conseguindo acompanhar essa conta aqui? Então, vamos olhar para lá. Eu vou colocar esse Pn em evidência e vai dar aquilo de lá. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Esse termo aqui vai ficar o quê? Vamos ver como é que fica esse daqui, ó. N menos PNN. Vamos ver como é que fica esse. Vou botar aqui. Tá, N menos PNN. Certo? Esse daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o N em evidência e vai ficar 1 menos PN. Ok aqui? Não sei se vocês estão enxergando, mas o macete que eu estou fazendo é, na primeira parte, que são esses elementos aqui, ó, eu quero separar o PN. Na segunda parte, eu quero separar o 1 menos PN. Tá? Por que eu quero isso? Porque eu quero chegar na binomial. Estou tentando botar a cara da binomial aqui. Então, na segunda parte, eu vou colocar em evidência de forma a aparecer o 1 menos PN. E aí, fazendo isso, eu chego nisso aqui. Ó. Olha como é que fica. Só um pouquinho. Aqui, né? Esse PN aqui eu coloquei em evidência. Esse PN aqui eu coloquei em evidência. Eu sempre vou ter um PN aqui em evidência. Lembra que eu disse para vocês que nessa primeira parte eu tinha X termos? Se eu tenho X termos aqui, vai aparecer um Pn elevado a X. E o que vai sobrar? Do primeiro termo aqui, ó, esse aqui, vai ficar, quando boto o Pn em evidência, ficava N menos 1 sobre Pn. Ele está aqui, ó. N menos 1 sobre Pn. Lembra que a gente fez um segundo, um terceiro, a gente foi sempre colocando em evidência, né? O que importa é, no final fica n menos x menos 1 sobre Pn, que eu fiz lá no quadro. Todos os Pns foram colocados em evidência aqui fora. Ficaram só esses termos aqui. Tá? Na segunda parte, cada uma delas eu vou separar o 1 menos Pn. Então, nessa primeira aqui eu separei 1 menos Pn, nessa eu vou separar 1 menos Pn, nessa eu vou separar 1 menos Pn. Então, eu vou ficar com 1 menos Pn, quantas vezes? Se eu tenho n menos x termos ali, eu vou ficar com 1 menos Pn elevado a n menos x. E o que sobra são os termos sem o 1 menos Pn. Então, aqui, o primeiro que ficou, né? Está aqui no quadro. Cadê ele? O primeiro que ficou, eu coloquei 1 menos Pn em evidência, sobrou apenas o n. Então, ele está lá. Aqui, está aqui o n. Certo? O segundo termo sobrou o n menos 1 sobre Pn. O terceiro, assim por diante, até o último termo. Vocês podem depois ver isso com mais calma, tá? Mas, basicamente, o que eu fiz foi separar o 1 menos Pn, n menos x vezes, e o Pn x vezes. Tá? Quando bota nessa forma aqui, ó, agora sim eu estou pronto para aplicar o meu limite. Tá? Eu vou fazer agora o limite aqui de nzão tendendo a mais infinito. Vamos olhar para essa expressão aqui de cima. Tá? Se você não entendeu exatamente da onde veio esse cara aqui ou esse cara aqui, apenas saiba, tá,
que eu estou fazendo contas desse tipo aqui, ó, colocando em evidência de forma a sempre aparecer 1 menos Pn. Esse é meu objetivo, do lado direito. E do lado esquerdo eu estou colocando em evidência de forma a sempre aparecer o Pn. Tá? Essa é a ideia do negócio. Eu quero sempre um Pn na esquerda e na direita eu quero 1 menos Pn. Mas vamos olhar para cá. Se você fizer nzão tender a mais infinito, essa combinação aqui é afetada? Combinação de nx a x, ela é afetada? Não é afetada. Então, continua a combinação de nx a x. Esse Pn aqui, ó, Pn elevado a x, quando faz esse nzão crescer, para onde vai o Pn? Eu tinha colocado aqui no começo, ó, lembram? Eu falei que o Pn converge para uma constante P. Tá? Então, esse Pn aqui ó, converge para P. E se ele converge para P, então Pn elevado a x converge para P elevado a x. Conseguiram enxergar isso? Para onde vai esse carinha aqui? Ó? Esse carinha aqui. Esse carinha aqui, ele vai para 1 menos P elevado a n menos x. Já está aqui minha binomial. Então, o que acontece com o restante? Olhem para cá. Essa razão aqui, para onde vai essa razão aqui quando n tende a mais infinito? Essa primeira razão que está aqui. N menos uma constante e aqui n menos 1. Essa razão aqui, vocês concordam que vai para 1? Se você fizer o limite aqui. Isso aqui vai para 1. Essa segunda vai para 1. Na verdade, todas que estão aqui em cima vão para 1. Essas aqui, ó. Em cima eu tenho n, embaixo eu tenho n menos x. X é uma constante fixa. Essa razão também vai para 1. Essa vai para 1, essa vai para 1. Tudo que está aqui, como elas estão uma embaixo da outra, todas são polinômios de ordem n. Então, isso aqui tudo vai para 1. Ok? Então, em resumo, a minha função de probabilidade converge para esse negócio aqui quando eu tenho nzão indo para mais infinito. Tá? De novo, eu não vou cobrar essa demonstração de vocês, tá? Eu só quero que vocês saibam que ela está aqui e que vocês entendam qual foi a suposição que a gente fez para sair da hipergeométrica e chegar na binomial. Qual foi a suposição que a gente fez? Nzão indo para mais infinito e esse Pn aqui, ou seja, a razão, né? Quem é o Pn? Essa razão aqui, ó, tem que convergir para uma constante. Se ela não convergir para uma constante, ela pode ir para zero, aí não vai para binomial. Tá? Você tem que garantir que a proporção de elementos na população que tem a característica de interesse se mantém mais ou menos a mesma quando você aumenta o tamanho da população. É mais ou menos essa a ideia que está por trás da aproximação da hipergeométrica com a binomial. Ok, pessoal? Eu não vou gastar muito tempo aqui para tentar explicar. O ponto é, aqui tem x termos e aqui tem n menos x termos. Você pode testar com números depois, se você não acredita, e você vai ver que é isso mesmo. Tá? E é chato, trabalhar com somatórios e coisas assim, essa parte é a mais chata de Probabil 1. Tá? É assim mesmo. Mas, de novo, não é meu objetivo que vocês fiquem fazendo isso. A parte entre f de x eu vou aceitar, tá bom. Bom, é aquilo, se você não aceita, tá? Você pode perguntar para o monitor ou me perguntar, eu posso responder isso melhor depois, tá? E substitui por números. Coloca números aqui e abre essas expressões para você ver quantos termos tem, tá? Faz como eu fiz aqui, né? Faz esse exemplo aqui, ó. Substitui por esses carinhas aqui, ó. E bota tudo aquilo ali, tá? A generalização é exatamente essa que eu coloquei aqui, tá? Mas é difícil realmente, é que a gente acaba pela prática, tá acostumado a botar, mas até pegar a prática demora.
Tá? E ainda assim a gente erra, então é comum errar isso aqui. Bom, vamos ver um exemplo disso aqui. Tá? Tentem fazer aí, peguem um papel, alguma coisa aí, vamos tentar fazer isso aqui juntos, tá? Suponha que um livro de 585 páginas contenha 43 páginas com defeito. Qual é a probabilidade de que 10 páginas selecionadas ao acaso não possuam defeitos? Tá? Como que a gente faz isso daqui? Vamos desde o começo, aparecer isso aqui na sua frente. Como que você faz para lidar com esse tipo de situação aí? Pegue um papel e vamos escrever junto. Desde o que é a variável aleatória, qual é a probabilidade que a gente quer, qual é a distribuição, se fosse aproximar, o que que faria. Porque exatamente o que está aqui no exercício, não é exercício, aqui é exemplo, tá? Exemplo 4. Refaça o exemplo anterior usando a aproximação binomial. A gente tem que fazer esse exemplo 3 aqui de duas formas, tá? Então eu digo isso, coloquem no papel aí, tente identificar quem é a variável aleatória envolvida e qual é a distribuição dela, tá? E qual é a probabilidade que a gente quer calcular. Deixa eu ver se eu tenho a resposta aqui. Deixa eu procurar. Tenho, acho que eu tenho, peraí. Deixa eu ver. Eu tenho a resposta aqui. Mas a gente pode fazer no R também, não tem problema. Tentem fazer e quem conseguir me diga se conseguiu, tá? Não precisa colocar a resposta, mas só me diga se conseguiu montar. Quem é a variável aleatória, tá? Quem é a variável aleatória e quem é a distribuição associada a ela e qual é a probabilidade que a gente está querendo calcular. São três coisas, primeiro, no exemplo 3. Não precisa fazer a conta, tá? Só quem é o evento. Tá bom? Quantas casas decimais tem a resposta no R? Não sei, o R bota um monte, né? Eu posso descobrir. Eu vou colocar lá e a gente descobre isso, tá? Eu tenho a resposta aqui com 5 casas decimais, tá? Essa conta toda que a gente fez hoje, tá, gente? É só para mostrar que dá para fazer esse 3 e o 4 aí, tá? Então, vocês vão guardar na mente. Vocês vão guardar o resultado na mente, não a demonstração, tá? Só para ficar claro. Já conseguiram fazer quem é a variável aleatória? Qual é a definição da variável aleatória nesse problema? Se você escrever x é igual a, quem é o x? Vamos lá. Exatamente isso. É o que o Ian colocou ali. E o Thiago também, tá? O x não é 10, tá? O x é o número de páginas defeituosas
em, tá? 10 páginas. Tá claro isso? Só falta terminar essa parte. O X é o número de páginas defeituosas de um total de 10 páginas. Não, ele não quer X igual a 10, não. Como a gente já está falando, deixa eu ir aqui para o quadro, só para a gente... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí. Vamos descer aqui, onde eu estava. Aqui tá bom. Esse daqui é o exemplo 3. O que eu estou dizendo é, o X é o número, né, de páginas. Peraí, só um pouquinho. É o total de páginas defeituosas em uma amostra de tamanho 10. Por que é importante você dizer que é uma amostra de tamanho 10? Porque se você não falar que é uma amostra de tamanho 10, o X pode assumir valores maiores do que 10. E, na verdade, nesse nosso exemplo aqui, o X não pode ser maior do que 10, vocês concordam? Nessa amostra, não tem como ter mais de 10 páginas defeituosas, porque eu só vou pegar 10. Todo mundo entendeu isso que eu falei? O X aqui é número de páginas defeituosas num total de 10 páginas. Todo mundo entendeu isso? Ok, pessoal? O pessoal que está calado entendeu quem é o X? Que é o número de páginas defeituosas num grupo de 10 páginas. Então tá. Agora, segunda coisa. Qual é a distribuição de X? Vamos pensar aqui, da maneira como está construído esse problema. Tem sentido imaginar que o cara pegou 10 páginas com reposição? Tem sentido pensar isso? Ou da maneira como está aqui, está claro que essas 10 páginas aqui são 10 páginas distintas? O que vocês acham? Parece ser distintas, não parece? Ele não disse que ele pegou 10 páginas com reposição. Tá? Então, em qualquer exercício que você vê isso aqui escrito, tá implícito que as 10 páginas que ele pegou são diferentes, então isso aqui foi uma amostragem sem reposição. Então, eu estou no caso da hipergeométrica. Tá? Então, se isso daqui é uma hipergeométrica, quais são os parâmetros? Eu preciso de 3 coisas. Tamanho da população, qual é? 585. Número de elementos na população que tem a característica de interesse que eu vou acabar contando na amostra. Quantas são na população? 43, muito bem. E qual o tamanho da amostra que eu vou pegar? 10. Com isso aqui, eu calculo qualquer probabilidade. Tá? Então, veja, 43 são as que têm a característica de interesse. Agora ele quer calcular uma probabilidade. Qual é a probabilidade que ele quer calcular? Qual é o evento que ele quer calcular a probabilidade em termos de x aqui? X igual a zero. Todo mundo está enxergando? Se em 10 páginas nenhuma delas tem defeito, é porque o total de páginas com defeito é zero. Então, ele está querendo calcular aqui exatamente probabilidade de x igual a zero, que é o f de zero.
Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá claro? Como que faz isso? Lembre, né? São duas combinações por outra combinação. Qual é a combinação que vai no denominador? Total da população e a amostra. De quantas maneiras eu posso selecionar 10 páginas? Nessa minha amostra, quantas vagas eu tenho para defeituosas? Nessa minha amostra aqui. Ele quer x igual a zero, ele quer nenhuma defeituosa na amostra. Então eu tenho que ter, das 43 na população, elas vão ocupar 0 vagas. E das 585 menos 43, que são as não defeituosas, elas vão ocupar 10 vagas na amostra. Não precisa usar esse raciocínio que eu fiz agora, é só aplicar a fórmula da hipergeométrica. Tá? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Isso aqui é o f de zero na hipergeométrica. Ok? E isso daqui, tá? Dá 0,48938. Até que é alta essa probabilidade, não acha? Se tiver certa essa conta aqui, né? Ou seja, tem quase 50% de chance da sua amostra não pegar nenhuma defeituosa. Tá? Então, assim, imagina só, você faz um teste aí de controle de qualidade no seu livro, olha 10 páginas, elas estão boas, você fala, o livro está bom. E, na verdade, o livro tem 43 páginas com defeito e você não conseguiu pegar. Tá? E aí, como é que fica isso na binomial? Qual é a suposição que a gente está fazendo aqui para poder usar a binomial? O que a gente está fazendo aqui? Para usar a binomial, eu vou dizer que esse 585 aqui, ó, é grande o suficiente. Esse aqui vai ser o meu mais infinito. Tá? O que vocês acham? 585 é um bom representante do mais infinito? O que vocês acham? Está próximo do mais infinito, que o 585? Essas coisas são muito subjetivas, tá? É aquela pergunta de sempre. Isso é grande? 585 é grande? Depende. Vamos ver quanto que dá. Se a gente fosse aproximar por uma binomial, então é o exercício, é o exemplo 4. Qual seria a distribuição de x se fosse binomial? Quais seriam os parâmetros da binomial? Se você... Cuidado, Thiago. Quais os valores possíveis de x? Quais os valores possíveis de x? 0 a 10. Então é uma binomial 10. Vamos lembrar lá nos slides, olha só. A gente está aqui, ó. É uma binomial. Lembrem que aqui é o tamanho da amostra, tá? N. E o que vem depois? A probabilidade de defeituosa na população, que é o 43 sobre 585, né? Então aqui vai ser o 43, 585. Todo mundo entendeu isso aqui? E aí, isso daqui é uma aproximação, tá? A gente estaria meio que fazendo isso daqui, ó, tá? O x tem distribuição aproximada binomial 10, eu botei isso aqui assim. Outra anotação que a gente usa é assim também, ó.
com um pontinho em cima. Ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Porque o x não tem distribuição binomial. O x tem distribuição aproximada binomial. Tá legal? E aí isso daqui vai ser calculado na binomial agora. É a mesma coisa que antes. Eu quero o f de 0, que é a probabilidade de x igual a 0. Vai ser combinação de 10, 0 a 0, 43,585 elevado a 0, 1 menos 43,585 elevado a 10. Todo mundo entendeu? Aqui não é 6, tá? É 0. Aqui ficou parecendo um 6. Ok? Agora vamos lá. Eu perguntei para vocês, 585 é grande? E aí vocês ficaram dizendo que não, né? Olhem quanto é que dá isso daqui. 0,46605. O que vocês acham? Não deu tão longe assim, né? Tudo bem, não deu igual, mas não deu tão longe, não acham? Se para você essa probabilidade e essa daqui, exatamente, depende do seu grau de tolerância para a aproximação, perfeito. Tá? Se para você essa aproximação aqui de 0,46 para 0,48 está boa, então para você 585 já é grande o suficiente, no contexto que você está trabalhando. Ok? Todo mundo entendeu? E essa conta aqui é mais fácil de fazer do que essa de cima aqui, tá? Essa daqui envolve uns fatoriais aqui maiores, tá? Do que essa daqui. Olha, por exemplo, essa daqui, né? Tudo bem, vai simplificar bastante coisa, mas ainda assim você tem mais fatoriais para fazer conta aqui em cima do que aqui embaixo, tá? Aqui eu já sei, né? Combinação de 10, 0 a 0 é 1. Aqui eu tenho que fazer um fatorial e aqui eu tenho que fazer outro fatorial, tá? Vamos rapidinho no R, só para a gente ver como que faz isso no R. Cadê meu R aqui? Essa minha tela está tão cheia. Com calculadora não fica tão ruim. Mas tem situações que a combinação vai ser tensa, tá? As combinações, fatorial é sempre tenso. Deixa eu... tá, sim, concordo. Vamos lá, como é que faz a primeira conta, tá? Seria D hyper, ou seja, D é a distribuição da hipergeométrica, tá? Aplicada no ponto zero. E aí você tem que dizer o tamanho da população. Na verdade, você tem que falar o total que tem a característica de interesse, o total que não tem a característica de interesse e o tamanho da amostra. Ok? É assim que o R faz. Só um pouquinho, deu o contrário aqui? Eita, será que está errado? Que bom que eu estou fazendo aqui, né? Vamos lá. D binom 0, 10, 43 sobre 585. Gente, peço desculpas. Eu não sei quem me deu esse número aqui, tá? Eu vou culpar os outros, obviamente, né? Que não fui eu. Mas eu sei que essa conta aqui eu fiz no quadro uma vez e me deram a resposta. Então, o que eu tenho nas minhas notas aqui tá errado, gente. Olha só que bizarro. Olhem o que eu acabei de fazer. 0,46, a segunda tá certa, a primeira tá errada. 0,46
31,841. Vamos lá para o quadro. Então, que bom que eu fiz isso, gente. Vamos corrigir. Olha só, isso daqui, ó, está errado aqui, ó. Aqui, ó, agora ficou, pô, 0,46, 31, 18. Tá, vou botar assim, 18. Pô, agora sim. O que vocês acharam dessa aproximação aqui, gente? Alguém achou essa aproximação ruim? O que vocês acharam? Pô, tá uma ignorância isso aqui, né? Na terceira casa, tá? E vejam que a gente está usando 585. Foi ótimo, né? E todo mundo entendeu aqui como é que eu fiz no R? Entenderam? No R a gente bota Mzão e aqui Nzão menos Mzão. Tá? Então essa daqui é a conta que você faz no R. Tá? Eu tenho só que anotar aqui para eu não cometer esse erro. É possível que eu tenha já feito esse erro no quadro 2 vezes, tá? Porque não é a primeira vez que eu dou esse exemplo aqui. Então, eu fiz em sala, né? Deve ter vindo errado lá na hora. Eu não devo ter feito no R no quadro, eu devia estar sem o computador. Mas enfim, todo mundo entendeu? Dúvidas? Por mais que a conta seja feia, tá? O resultado é importante, tá? O resultado é muito importante. Por isso que na prática a hipergeométrica é uma distribuição pouco usada, tá? Todo mundo acaba aproximando pela binomial as coisas quando está com hipergeométrica, tá? E olha só, já preparando vocês, tá? A hipergeométrica é aproximada pela binomial. A binomial pode ser aproximada pela Poisson. E a Poisson pode ser aproximada pela normal. Tá? Ou seja, vai ser muito difícil você fazer as contas exatas com a hipergeométrica. Sabe quando é que você vai usar a hipergeométrica? Quando você trabalhar com amostragem. Então, na disciplina de amostragem, tem muita coisa que está lá que é resultado da hipergeométrica. Tá? Mas fora da área de amostragem, em geral, a gente vai usar binomial, Poisson ou normal. Tá? Isso é outra coisa curiosa. A distribuição normal, mesmo não sendo discreta, vai aproximar essas distribuições discretas aqui. Tá? Ok, gente? Todo mundo entendeu? Deixa eu ver o que o Eduardo falou. No caso em que o N se aproxima de N, a hipergeométrica fica mais relevante. Vamos lá. Na verdade, o Nzinho, ele nunca vai se aproximar do Nzão. Tá? Primeiro porque tem uma restrição, que ainda existe uma outra quantidade aí envolvida, que é o Mzão. Tá? Então, assim, o Nzinho é menor que o Mzão, que é menor que o Nzão. Tá? A hipergeométrica vai ficar relevante quando o Nzão não for muito grande. Tá? E é isso que acontece na prática. É muito difícil o tamanho da amostra ser grande demais quando você tem uma população... deixa eu ver se... Eu vou escrever aqui no quadro para ficar claro. Espera aí. O que eu estou dizendo, o que o Eduardo me perguntou, o que eu estou dizendo é o seguinte. Se você tem isso daqui, ó, grande, a gente assume que é difícil ter uma amostra dela, certo? Se você tiver N grande e você pegar um N próximo desse cara aqui,
não vale a pena, porque é melhor fazer um censo. Entendeu? Se você consegue pegar uma amostra muito, muito, muito grande, a ponto dela chegar perto do tamanho da população, pegue a população toda. Então, isso aqui não vai acontecer. Tá? Essa situação aqui, na prática, nunca vai aparecer na sua frente. Ah, então, aí justamente, a hipergeométrica ela é muito útil quando o nzão é pequeno. Aí sim, se o nzão for pequeno, hipergeométrica. Se o nzão for grande, aí não. Aí vamos para a binomial. Então é ele que vai definir se você vai ficar na hipergeométrica ou não, e não esse cara aqui. Tá bom? Ok, Eduardo? Então tá. Bom, uma distribuição que a gente já viu várias vezes, tá? A gente só vai ver alguns detalhes dela hoje. Nós temos ainda meia hora, né, mais ou menos. Dá tempo da gente fazer algumas continhas aqui, tá? Geométrica. Como que a gente define a geométrica em termos de ensaios de Bernoulli? Tá? Lembram o que é um ensaio de Bernoulli? É um experimento do tipo que só tem dois resultados possíveis, o sucesso e o fracasso. Tá? O que vai ser a distribuição geométrica? Né? Sempre que você estiver interessado numa variável aleatória x, que representa número de ensaios de Bernoulli independentes necessários até que ocorra o primeiro sucesso. A gente já fez a intuição dessa função de probabilidade aqui, então eu não vou repetir a intuição, tá em alguma aula anterior, tá? Mas a gente sabe que esse tipo de variável aleatória aqui vai ter distribuição geométrica com o parâmetro P. Quem é esse Pzinho aqui? É exatamente a probabilidade de sucesso em cada um dos meus ensaios de Bernoulli, que são independentes. Ok? Notação: x tem distribuição geométrica P. Tá? Vamos lembrar aqui, valores possíveis de x, de 1 a mais infinito. Ok? Os valores possíveis de x, de 1 a mais infinito. A gente sabe outra coisa da geométrica. Lembra o que a gente sabe da geométrica? Qual é uma outra propriedade que ela tem? Vocês estão lembrados? Apareceu geométrica, ela tem uma propriedade. Qual é essa propriedade? Que eu disse para vocês lembrarem. Em algum momento eu devo ter dito. Muito bem, Vitor. Falta de memória. Tá? Então, dado que coisas no passado já aconteceram, ela não é afetada quando você vai calcular probabilidades para o futuro. Tá? Ela tem essa falta de memória. Aqui tem algumas características dela. Tá? Essa daqui a gente já fez em sala de aula, a esperança da geométrica, que a gente fez de duas formas. E uma delas usava a derivada, vocês estão lembrados? Tinha um macete da derivada. A gente tem a variância, que usa um macete mais avançado da derivada, tá? Que eu vou fazer no quadro. E a gente tem ainda a função geradora de momentos, que tem essa cara aqui, ó, tá? Lembrem que a hipergeométrica a gente não fez a função geradora de momentos porque ela não tem uma forma analítica única, tá? Na verdade, que vale para todos os casos. Então, a gente não faz. Mas na geométrica a gente tem, é isso daqui, ó. E é bem tranquilo de fazer essa conta aqui, tá? Eu vou mostrar essa conta aqui hoje ainda, mas vamos primeiro fazer um exemplo, tá? Ok aqui? Assumam que eu vou demonstrar isso aqui para vocês, tá? Mas só vocês saberem, essa é a esperança, essa é a variância e essa é a função geradora de momentos, que tem essa restrição aqui, vocês vão entender da onde, tá? De novo, está errado aqui, tá? É exemplo 5 e exemplo 6, não é exercício 6, é tudo exemplo.
Tá? Tentem fazer isso daqui, usando a geométrica. Vamos tentar fazer juntos. Tá? Eu vou fazer isso então. A gente faz esse exemplo aqui, a gente faz esses dois exemplos, e depois eu faço essa conta aqui, que é mais fácil do que essa. E essa daqui eu deixo para fazer amanhã. Tá? Então vamos fazer esses dois aqui. E peguem um papel aí e vamos tentar fazer. Eu vou ler para vocês o problema, tá? Suponha que uma população contenha 20% de pessoas favoráveis a um projeto de lei. É parecido com aquele anterior que a gente tinha feito, tá? Só que agora eu não sei o tamanho da população. E você vai fazer entrevistas com pessoas dessa população de forma aleatória, e eu coloquei aqui com reposição, tá? Em geral, esse tipo de exercício aqui não vai estar escrito com reposição, tá? Mas a pergunta aqui é, eu vou perguntar para vocês, qual o tamanho dessa população aqui do exemplo 5? Qual o tamanho da população? Não sabemos. Se você selecionou uma pessoa, qual é a probabilidade dela ser favorável ao projeto? 0,2. E se você selecionou uma pessoa, ela é favorável ao projeto, e você vai selecionar a próxima, qual é a probabilidade dela ser favorável ao projeto, essa próxima? Aí vamos lá. Se você fizer com reposição, é 0,2, concordam? Mas se você fizer sem reposição, seria m-1 sobre n-1. Mas eu não sei quem é o m, eu só sei que ele é 20% do n, e eu não sei quem é o n, então não tenho como fazer. Esse tipo de exercício só dá para fazer se você assumir que a sua população é infinita. Tá? Ou você assume que ela é infinita, ou você assume que a amostragem foi com reposição. Eu coloquei esse exemplo exatamente escrito assim, e coloquei esse asterisco aqui, porque eu mudei ele. Da maneira original como ele estava escrito, não tinha essa frase aqui, essa parte com reposição. Tá? E ele queria que você imaginasse que era uma população infinita. E que esse 20% aqui não se altera. Certo? E que cada pessoa que você entrevista é uma independente da outra. Bastante coisa que ele está supondo, tá? Mas isso que eu estou falando para vocês é para vocês se acostumarem com os livros, tá? Se não falar o tamanho da população e tiver escrito da maneira como está aqui, ó, é para assumir independência e é para assumir que é uma população infinita, que é equivalente a uma amostrar com reposição. Porque amostrando com reposição eu posso tirar a amostra do tamanho que eu quiser. Vocês concordam? Eu posso pegar uma amostra de tamanho 1 milhão, se eu fizer com reposição. Até 1 trilhão ou infinito, o que eu quiser, se eu fizer com reposição. Tá? Agora vamos lá. Qual a probabilidade de você encontrar a primeira pessoa favorável ao projeto apenas na 10ª entrevista? Então é aquele evento, né, de você sair entrevistando as pessoas na rua e você leva 10 entrevistas para poder enxergar o primeiro favorável. Então vai ter 9 pessoas que não são favoráveis ao projeto e somente a 10ª é que vai ser favorável. Ok? Todo mundo entendeu o que está envolvido aqui? Isso, é exatamente isso aí, Eduardo. Tá? Qual é a variável aleatória aqui nesse problema? Quem é a variável aleatória do exemplo 5? Número de entrevistas até achar alguém favorável ao projeto. Muito bem. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Número de entrevistas até encontrar o primeiro favorável ao projeto de lei. Então vamos lá para o R. Não, para o R não, para o quadro.
O X é o número de entrevistas até encontrar o primeiro favorável. Tá? Tá resumido aqui o português, tá? Qual é a distribuição de X? Todo mundo está acompanhando? Estão entendendo que é geométrica 0,2? É uma geométrica com parâmetro 0,2. Por quê? Porque é como se fossem vários ensaios de Bernoulli, cada um deles com probabilidade 0,2 de sucesso. Todo mundo entendeu isso? Ai, que sono. Todo mundo entendeu? Bom, qual é a probabilidade que a gente está interessado em calcular então aqui? Vamos lá, povo que está mais calado. Eu vou chamar pelo nome aí. Vou pegar aqui na lista, mas eu vou falar, me responde aí, cuidado. Posso fazer isso com vocês? Começar a fazer isso? O que vocês acham? Tem professor me dizendo que está fazendo isso em outras disciplinas, que eles pegam a lista dos presentes ali e começam. Você, liga o microfone aí, fala. O que vocês acham? É uma boa estratégia? Não adianta vir com o papo de meu microfone não está funcionando, eu não vou acreditar não, tá? Ah, agora vocês se manifestaram, então foi bom. Quem é o X que eu quero calcular aqui? A pessoa liga o microfone e fala, meu microfone está com problema. Vamos lá, quem é o X? X igual a 10, todo mundo conseguiu entender? Ou seja, eu quero o F de 10, né? Tá? E aí como é que fica isso daqui? É simplesmente 0,2 vezes 0,8 elevado a 10 menos 1. Tá? Não sei se eu tenho a resposta disso, mas não é tão relevante, tá? Não estou muito preocupado com a resposta. O que interessa é como que monta. Tá legal? Deu isso daqui. É uma probabilidade baixa, tá? Mas deu isso daqui. Todo mundo entendeu o que deu? Agora vamos lá. Uma pergunta. Quem é a esperança de X aqui no exemplo 5? Ian disse que é 5. Com base em que você chegou nesse 5? 1 sobre P, certo? Isso, perfeito. É 1 sobre o P, perfeito. Deu 5. Então, como é que você interpreta isso? Quer dizer que se você fizer esse experimento nessa população aí, em média, você vai precisar entrevistar 5 pessoas até encontrar o primeiro favorável ao projeto, certo? Agora, imagine essa situação aqui. Olha o exemplo 6. Suponha que você já fez 10 entrevistas e até agora não apareceu ninguém favorável. Isso é uma coisa improvável de acontecer, porque, em média, você só precisa de 5 entrevistas. Você já está na 10ª e ainda não apareceu ninguém. Olha a pergunta. Qual o número esperado de entrevistas que você ainda deve fazer
até encontrar o primeiro favorável ao projeto. Qual é a resposta do exemplo 6? O Eduardo respondeu 5. Thiago respondeu 5. Não tem memória? 5. Muito bem, Ian. Tem que estar claro para todo mundo isso daqui. Tá? Ela não tem memória. Então, a probabilidade de eu ter que esperar, por exemplo, mais uma entrevista não depende do passado. E o mesmo vai valer para a esperança. Tá? Então, se eu já sei que eu fiz 10 entrevistas e não apareceu nenhuma, daqui para frente é como se eu tivesse começado agora. Eu vou esperar mais 5. É esquisito isso, né? Às vezes não parece intuitivo, mas eu não vou provar esse resultado aqui para a esperança, tá? Mas saibam que aqui a resposta pura e simples é resposta curta e grossa, né? 5, porque ela não tem memória. Então não interessa o fato de eu já estar há 10 entrevistas esperando, são todas independentes, então daqui para frente eu tenho que esperar em média 5. Ok? Todo mundo entendeu isso? É meio não intuitivo, né? Mas é o que acontece. Dúvidas? Tá? O 6 é só isso. 5 e acabou. Porque não tem... Bota lá. Usando a falta de memória da geométrica, né? Sabemos que o valor esperado não se altera e continua sendo 5. Não se altera com essa informação adicional aí. Tá bom? Bom, agora vamos mostrar a função geradora de momentos. E na aula que vem eu faço a variância. Então vamos gastar esses últimos minutinhos da aula de hoje para fazer mais uma continha. Mas essa aqui não é tão pesada não, tá? Só vamos relembrar uma coisa. Lembram disso aqui, ó? Quanto vale somatório de x indo de, sei lá, qualquer número aqui, pode ser x indo de 0, que seja, né? Não vou botar 0. Vou botar k até mais infinito de a elevado a x. Lembra que a gente já falou disso daqui? Se esse a aqui, tá, for menor do que 1, se esse a for menor do que 1 em módulo, isso daqui sempre vai dar o primeiro termo do somatório, que vai ser a elevado a k, sobre 1 menos a. Ok? E isso daqui só é verdade se você tiver módulo de a menor do que 1. Todo mundo lembra disso aqui? A gente já usou isso aqui mais de uma vez no quadro aqui quando trabalhou com geométrica. O importante é lembrar que o que está aqui em cima é o primeiro termo do somatório. Então, se esse somatório começou com x igual a k, o primeiro termo do somatório é a elevado a k. Se tivesse começado no zero, seria a elevado a zero, daria 1. O primeiro termo do somatório seria 1. Ok? Todo mundo entendeu? Relembrou isso daqui? Vamos assumir que sim, que vocês estão calados. Então, eu vou chamar alguém aqui. Deixa eu pegar a lista para responder para mim. Deixa eu ver aqui, peraí. Não vou fazer isso não, tá? Só para dar uma atenção. Vamos fazer quem é M de T. Tá legal? Por definição, o que é M de T? Por definição, é uma esperança. É esperança do quê? Esperança de... Só deixa tenso quem está assistindo, né? Só as 5 pessoas que ficaram tensas, né? Mais ninguém. O resto está tranquilo. Não está fazendo nada, né? Não, eu estou brincando. Vou assumir que vocês estão prestando atenção, né? Bom,
Então, acho que alguém me respondeu já ali. Isso daqui, por definição, é esperança de E elevado a tx. Ok? Tudo bem até aqui? Por enquanto foi só a definição. Isso que está aqui, ó, é uma g de x, concordam? Isso que está aqui, né? Vamos lembrar aqui, é uma g de x. Consequentemente, como é que faz esperança de g de x no caso discreto? Somatório de g de x vezes f de x. Ok? Lembramos disso? Então, isso daqui vai ser somatório. Quais os valores possíveis de x na geométrica? Quais os valores possíveis de x na geométrica? Todo mundo concorda? De 1 a mais infinito, certo? Vezes aqui, né? O que vai ter dentro do somatório? G de x, ou seja, E elevado a tx, vezes f de x. Quem é f de x? P 1 menos P elevado a x menos 1. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Parece difícil essa conta aqui? O que vocês acham? Parece difícil? Parecer até parece, né? Parecer um ESP ali que eu não queria. O que eu vou fazer? Tá? Vai sair muita coisa do somatório. Esse é o ponto. Vamos tirar algumas coisas do somatório que estão me atrapalhando. Primeiro, aquele P ali não precisa estar dentro do somatório. Segundo, esse menos 1 aqui, eu tenho como tirar esse menos 1 daqui? Como que eu me livro desse menos 1 aqui? Eu não quero isso aqui, eu quero só x, eu não quero menos 1. O que eu tenho que fazer? O que eu faço para me livrar do menos 1? Bota para fora. Muito bom. Ótima resposta. Bota para fora como? Dividindo por 1 menos P. Concordam? O que vai ficar lá dentro? Somatório, x indo de 1 até mais infinito, é elevado a tx, 1 menos p elevado a x. Concordam? Já ficou mais simples ali dentro. Agora vamos lá. Vou manter o que está aqui fora. Agora ali dentro. Tenho como juntar esses dois termos aqui? Tenho, né? É só eu me dar conta que ESP de tx é a mesma coisa que E elevado a t, tudo isso elevado a x. Então eu posso juntar aquilo ali fazendo o meu somatório com ET, 1 menos P, tudo isso elevado a x. Concorda? Até aqui tudo bem? Agora vamos lá. Vocês estão enxergando que isso daqui é exatamente aquela soma que eu coloquei lá em cima, só que o que está aqui dentro é o meu A? Isso aqui é somatório de 1 até mais infinito de 1A elevado a x. Certo? Então eu sei quanto é que vale isso daqui. Se eu puder assumir que o que está aqui dentro é menor do que 1, tá? Vejam, isso aqui que está aqui dentro pode ser negativo? Isso que está aqui dentro. Pode ser negativo?
O t é um número real. O t pode ser negativo. Mas ESP de t nunca vai ser negativo. Concorda? Mesmo que o t seja negativo, ESP de t nunca vai ser negativo. O p é um número entre 0 e 1. Então, 1 menos p está entre 0 e 1. Então, o que está aqui dentro não é negativo. Eu só preciso de uma restrição. O que está aqui dentro tem que ser menor do que 1. Porque se o que tiver aqui dentro for maior do que 1, essa soma vai dar mais infinito. Então, a minha restrição é o que está aqui dentro tem que ser menor do que 1. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar P, 1 menos P, vezes. Quanto que dá esse somatório aqui se o que está aqui dentro for menor do que 1? Quanto que vai dar aquele somatório ali? Eu sei que é bastante coisa para escrever no chat, né? Então, vamos lá. Vai ser uma razão, certo? Onde no numerador entra quem? O primeiro elemento desse somatório. Quem é o primeiro elemento desse somatório? É T, 1 menos P. É uma série geométrica. Isso, perfeito. Uma série infinita. E embaixo, o que vai entrar embaixo? 1 menos o que está ali dentro, o meu A. Então, vai ser 1 menos E elevado a T, 1 menos P. Todo mundo entendeu o que está aqui? Tá? Entenderam? Só que assim, isso aqui só é verdade se você assumir que T, 1 menos P é menor do que 1. Entenderam? Porque senão essa soma aqui explode. E vai dar mais infinito. Então não vai existir. A função geradora de momentos não vai existir se o que está aqui dentro for maior do que 1. Só vai existir quando for menor do que 1. Então, por isso eu coloquei aqui a restrição. E aqui dá para simplificar, né? Eu posso cortar esse cara com esse cara aqui. Então, isso daqui vai ficar P é T sobre 1 menos T, 1 menos P para T, 1 menos P menor do que 1. Ok? Uma pergunta aqui. Ela existe para quando t igual a 0? Quanto é que dá aqui, né? Se o t aqui for 0, isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai ficar 1 menos p, mas pode, não dá problema aqui. Ela está definida no t igual a 0, tá? Eu consigo calcular também o limite aqui do t indo para igual a 0, não tem nenhum problema. Então, eu vou conseguir achar, por exemplo, aqui esperança e variância se eu derivar ela. Tá? E essa expressão que está aqui é exatamente a que está aqui no slide. Tá? Então, é engraçado, né? Olhando para cá, qual que você acharia que é mais difícil de obter? A variância ou a função geradora de momentos? Olhando para cá, assim, dá uma sensação de que a função geradora de momentos é mais difícil de ser obtida do que a variância, porque a variância é menos feia do que ela, né? Mas, na verdade, a variância é mais chata. Variância, em geral, é chato de calcular, tá? No caso discreto. Mas a gente vai fazer na aula que vem essa conta aqui da variância. Garanto para vocês que é mais light que a da hipergeométrica, tá? Então, não se preocupem que não vai piorar. A hipergeométrica é a pior de todas aqui de probabilidade 1. Tá bom? Eu não vou fazer essa conta hoje. Eu vou parar por aqui, tá? Então, deixa eu já parar de gravar.